A gente segue aqui com as notícias do Legislativo, porque ontem, segunda-feira, foi dia de reunião ordinária, a de número 69, e os vereadores aprovaram em votação inicial o projeto de lei de autoria do vereador Paulo Haddad, que disciplina a instalação e o licenciamento de infraestrutura de suporte para equipamentos de telecomunicações e afins, autorizados, homologados ou fiscalizados pela Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações. É um projeto de suma importância para a cidade de Campinas. Por que digo isso? Primeiro porque coloca Campinas no rol das cidades, né, com mais de 1 milhão de habitantes, já com uma legislação atualizada. Nós estamos defasados. Eu propus em 2019 um projeto, esse projeto ele acabou sendo votado em primeira votação, mas nós tivemos aí conversas com o próprio executivo para que a gente pudesse aprimorar. Eu retirei o projeto de pauta, fiz um outro projeto, então estou apresentando um projeto novo. Nós temos uma lei federal, que é uma lei de 2015, que versa justamente sobre a legislação da infraestrutura, instalação, licenciamento de infraestrutura de telecomunicação. A nossa legislação vigente é uma legislação que já se passaram 20 anos e ela se faz necessário ser atualizada. Então, esse projeto vem de encontro àquilo que a gente precisa para que as empresas venham até Campinas e tragam aí um aporte financeiro, investimento nessas novas tecnologias. Lembrar que a tecnologia 5G é algo que é de suma importância, não só para o cidadão comum, como para empresas, hospitais, enfim. É algo que se faz necessário e hoje estaremos nos debruçando na legalidade desse projeto para que a gente possa aprovar uma audiência pública já marcada, salvo o melhor juízo, para o dia 21, para que a gente possa discutir algumas alterações que possam fazer necessário e para que venha para a votação do mérito. Inclusive equipamentos de radiodifusão, vereador. Isso. O que nós temos hoje, por exemplo, nós temos cidades que têm o 5G. Se você pegar o seu celular e fizer uma ligação por WhatsApp, com toda certeza, essa ligação é melhor que a ligação da telefonia móvel normal. Então você não tem esse delay, né, que normalmente a gente tem, falar, a conexão ela é melhor, a conexão não cai. Então a tecnologia 5G ela é extremamente importante para cidades conectadas, cidades inteligentes, carros autônomos, telemedicina. Hoje você vai fazer uma consulta em telemedicina ou um procedimento em telemedicina, a tecnologia 5G já permite que você faça isso. E voltar a falar, né, a conectividade. Você está com o seu celular ligado, você não perde o sinal. Então, é muito importante. E a partir do momento que algumas empresas, indústrias, segmentos migrarem para o 5G, o cidadão comum, nós cidadãos comuns, nós teremos muito mais facilidade de utilizar o 4G, né? Então, a gente vai ter uma telefonia muito melhor também. Lembrando que a proposta ainda vai passar por audiência pública, depois vai ser votada em segunda análise no plenário em reunião ordinária e, se for aprovada, vai para a sanção do prefeito para se tornar lei. A gente segue na reunião ordinária de número 69 porque os vereadores também aprovaram em primeira análise projeto de lei de autoria do vereador Paulo Búfalo que altera a Lei número 16.417, de 30 de junho de 2023, que institui o selo Empresa Amiga da Mulher. A alteração determina que as empresas que pretendem obter o selo também terão de divulgar os coletivos e entidades credenciadas à Prefeitura, de maneira a ampliar o conhecimento das vítimas de locais possíveis para atendimento e acolhimento. O vereador diz que o selo amigo será de grande ajuda para as mulheres. Esse selo amigo da mulher já existe a partir de um projeto do executivo aqui na cidade de Campinas, né? E ele é atribuído a empresas que têm ali um conjunto de iniciativas nessa área, no que diz respeito, sobretudo, ao cuidado, à proteção a mulheres vítimas de violência. Então nós estamos acrescentando um dispositivo, né,
que coloca como uma das prerrogativas que essas empresas, né, elas possam, no mês de agosto, divulgarem iniciativas coletivas e uma rede, essa rede de proteção, de cuidado, de acolhimento a mulheres vítimas de violência. Então é uma forma de fazer com que as empresas interessadas, né, em acessarem o selo, em terem esse selo, um selo que eu imagino que o Executivo criou para que seja de responsabilidade dessas empresas interessadas em dar uma projeção de responsabilidade social, que elas possam ter iniciativas também em ampliar esse debate na cidade, porque trata-se de uma rede complexa de cuidados que nós precisamos ter, de abordagem, de olhar para essas pessoas, né? E que vão aumentar, então, a proteção às mulheres vítimas de violência. Bom, a ideia, então, é ampliar o conhecimento das vítimas com campanhas internas e externas e outras situações também, vereador. Exatamente isso, só que eu já alerto para um cuidado que sempre as pessoas me chamam a atenção. Você não pode, por exemplo, ter um serviço de acolhimento à mulher que muitas vezes seja um espaço aberto, com a informação aberta, ou seja, a mulher, quando ela tem que se afastar do núcleo familiar por conta de uma violência, muitas vezes há situações que ela tem que ficar quase que incomunicável do agressor. Por isso, esse cuidado nós estamos tendo também. O que a gente quer é divulgar a existência dessa rede, dar projeção e motivar, inclusive, que outros coletivos, né, comecem a se organizar para poder agregar aí nesse trabalho. Quer assistir todas as discussões e votações da reunião ordinária de número 69 na íntegra? É só acessar o youtube.com/TV Câmara Campinas. Tem uma aba lá escrito ao vivo, você clica e aí você encontra a reunião ordinária de número 69 e toda a programação da TV Câmara Campinas. Olha só, alunos de 8 escolas estaduais do Distrito do Ouro Verde apresentaram um projeto com livros que eles escreveram com foco na preservação e no cuidado com o meio ambiente. Alunos de 8 escolas da região do DIC 5 desenvolveram projetos ligados ao meio ambiente ao longo do ano letivo, que culminaram na escrita de livros sobre a experiência vivida. O projeto nasceu e foi apresentado pela Diretoria de Ensino Região de Campinas Oeste no início do ano letivo, com a proposta de construir com os nossos estudantes a consciência para a construção de um meio ambiente mais limpo, mais verde, mais protegido. Nosso projeto foi tentar conscientizar para a reutilização principalmente do óleo, para cuidar do nosso meio ambiente. A gente primeiro começou juntando o óleo, né, que é o principal para fazer o sabão, de todos os alunos. A gente levou, fez o sabão no laboratório, comprou as essências, tudo, e realizamos o nosso projeto, colocamos em prática. Sim, a gente fez como se fosse uma pesquisa, entregamos para as pessoas da escola, para elas poderem testar em casa e dar o feedback para a gente. Também é apresentado um produto final que deveria ser construído pelos alunos durante essa trajetória do trabalho, culminando na produção de um livro. O livro a gente pegou baseado no que a gente aprendeu, então tudo que a gente viu a gente meio que só escreveu num poema. Aí todo mundo fez, teve pessoas que ilustraram e foi muito legal. Então os nossos alunos, no decorrer desse processo, eles trabalharam assim, mobilizando vários saberes de leitura, escrita, pesquisa, busca de informações, várias tentativas de produções escritas que culminou numa produção escrita de um livro. Então os nossos alunos hoje são protagonistas, multiplicadores e agentes do meio ambiente em prol de um mundo mais sustentável. Nós temos que valorizar, né, e dar todo o incentivo para que os alunos e também a comunidade escolar possam estar desenvolvendo esse trabalho constantemente. Porque por mais que a gente olhe que é um projeto voltado à proteção ao meio ambiente, à sustentabilidade,
mas nós estamos também incentivando os alunos na produção literária, né, para que eles possam poder se expressar, fazer a produção dos seus livros, que eles tenham também o sentimento de orgulho, de pertencimento da sua escola, da sua região, e possam mostrar algo que ele fez e que vai ficar marcado na história. O algodão, ele é uma planta que está muito presente em nossas vidas no dia a dia. Foi um projeto que foi muito bom, porque ao decorrer do livro contamos nossa história que passamos na escola, como foi o processo, os materiais, o que cada um achou individualmente. Saiu muito bem. Isso vai ficar marcado não só para eles, mas para as outras gerações também, que vão ter ali marcado que a sua escola, a sua comunidade escolar fez uma produção e ficou registrado, e incentivar para que os outros também participem e possam também colaborar. Os livros são resultado de um ano de trabalho de diretores, professores e alunos, mas com certeza não é o fim, e sim uma semente de incentivo às práticas literárias e ambientais em todos os envolvidos. E é muito bonito ver todas essas pessoas preocupadas em cuidar do planeta. E olha só, a Câmara de Campinas criou a Frente Parlamentar de Enfrentamento aos Efeitos da Emergência Climática, que vai ser presidida pelo vereador Paulo Búfalo. Foi realizada na Câmara Municipal de Campinas o lançamento da Frente Parlamentar de Enfrentamento aos Efeitos da Emergência Climática. Uma proposta coordenada pelo vereador Paulo Búfalo, com o objetivo de promover debates e propor investimentos, políticas públicas e ações educativas para enfrentar e mitigar efeitos de ocorrências decorrentes da mudança no clima. A própria Câmara Municipal, ela hoje acolheu a ideia de nós lançarmos essa frente com um plantio aqui na casa, né? Então, tanto um plantio na área externa como na área interna aqui da Câmara, numa sinalização dessa disposição do Legislativo contribuir não só com o debate, mas também com medidas efetivas, né, que possam reduzir as ilhas de calor, possamos ter mais arborização para reter uma parte dos gases de efeito estufa, enfim. Também integram a frente parlamentar o vereador Gustavo Peta e as vereadoras Paula Miguel e Mariana Conte. A gente sabe que tem muitos assuntos a serem colocados sobre esse tema, mas eu queria tratar de um deles, que eu acho que essa mesa vai tratar, mas eu queria só sublinhar esse tema, que é a responsabilidade do município e da política municipal frente a esse fenômeno, que é um fenômeno, né? É a emergência climática, que são questões que extrapolam os municípios, que dizem respeito a modelo de desenvolvimento, que dizem respeito a modo de produção, que dizem respeito a um conjunto de coisas, e é um fenômeno global, mas que o município tem que ter a sua responsabilidade. Uma apresentação musical marcou o lançamento da Frente Parlamentar. A reunião contou com a presença dos alunos da Escola Estadual Bento Quirino, representantes da Prefeitura de Campinas, de movimentos sociais e organizações não governamentais, e também a presença do deputado Guilherme Cortes. Por muito tempo, o nosso senso comum, um senso de autopreservação, né, que é natural do ser humano, a gente se acostumou a pensar, e muita gente já deve ter ouvido, que a mudança climática, qualquer problema ambiental, era um problema para o futuro. O ser humano está acabando com o mundo e as próximas gerações vão se prejudicar, os meus netos vão se prejudicar, os meus bisnetos vão se prejudicar. Isso nunca foi verdade, não é? Porque a mudança climática, a crise ambiental, ela já existe, ela já produz efeito há muito tempo. Mas eu acho que nós, daqui a alguns anos, vamos lembrar de 2023 como o ano em que se tornou incontestável que a mudança climática já está acontecendo. Durante a reunião, foi apresentado um estudo da climatologia para os próximos anos na cidade de Campinas. Nós conseguimos perceber que Campinas vem passando por uma situação em que as amplitudes térmicas vêm ficando um pouco maiores. Para não ser tão técnico, amplitude térmica é a diferença entre a temperatura mínima e a temperatura máxima. Então eu acredito que todo mundo aqui já comentou em algum momento de algum dia que começou frio e lá 3, 4 horas da tarde extremamente quente.
Todo mundo já passou por isso, e isso de fato traz uma preocupação, porque eu acredito que todos aqui também já devem ter pego alguma gripe ou resfriado por conta dessa oscilação de temperatura em um curto período de tempo. Então, de fato, quando nós observamos ali a redução das amplitudes entre 8 e 10 graus Celsius, que é a coloração amarela, e o aumento da amplitude entre 14 e 16 graus Celsius, que é a coloração vermelha, nós vemos que existe aí uma remodelagem, um novo desenho das amplitudes térmicas em Campinas. Professora Emília apresentou um estudo sobre a emergência climática. E aí, esses são os últimos relatórios que acabaram de chegar. Olha essa situação que está aqui, por conta de emergência climática, né, do que virou emergência climática, e desse calor que está acontecendo, tem hoje 5 cidades no mundo que vai ficar impossível de viver por conta do calor. A primeira delas é Belém. O vereador Paulo Búfalo destacou a importância dos debates e os próximos passos da frente parlamentar. Nós vamos fazer aqui uma visita a essa experiência aí, né, do acampamento Marielle Vive, porque eles, numa pequena área que eles denominam mandala, eles estão produzindo alimentos assim para um grande número de famílias, né? Alimentos livres de agrotóxicos, sustentáveis, enfim, estão ali retendo parte da água da chuva, recuperaram 2 nascentes, enfim, então são experiências concretas, né? E também vamos fazer um planejamento com base num estudo apresentado aqui pela professora Emília, que pontuou 5 ou 6 aspectos de questões locais, como diz respeito à mobilidade, à temperatura, à saúde pública, mas que ações, né, da sociedade e dos próprios poderes públicos podem contribuir para reverter e que estão inscritos aí nesses problemas aí das emergências climáticas. Tá certo, muito obrigada, vereador, obrigada pela sua participação, pelas explicações e uma ótima tarde para o senhor. Eu que agradeço, boa tarde também a todos e todas. 12:00 mais 37 minutos, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, estamos ao vivo nesta terça-feira, a gente segue aqui com as notícias do Legislativo, agora com o vereador Carmo Luiz, que protocolou uma moção em que apela para que um projeto de lei de 2019 seja regulamentada a atividade dos musicoterapeutas. Durante a 66ª reunião ordinária, o vereador Carmo Luiz protocolou uma moção sobre musicoterapia. O documento trata sobre o projeto de lei número 6.379, que tramita no Congresso Nacional desde 2019. Que apela à regulamentação da atividade dos musicoterapeutas. É um pedido de musicoterapeutas da cidade de Campinas, uma atividade que vem crescendo, vem tomando forma, ou seja, a música vem sendo usada como tratamento, como forma de terapia, e esta lei do senador Flávio Arnes diz que há necessidade de que a pessoa tenha que ter graduação ou pós-graduação em música. Essa é a regulamentação, ou no mínimo que ela já venha trabalhando e comprove isso durante os 5 anos anteriores à aprovação da lei. É uma lei muito importante, nós entendemos a musicoterapia como parte integrante de todo o processo. Temos visto músicos importantes, ou terapeutas músicos importantes na cidade de Campinas, trabalhando de forma eficaz, e nós fizemos o pedido ao governo para que o projeto do senador Flávio Arnes, que acrescenta que a música pode estimular a criatividade, melhorar o foco, proporcionar uma forma envolvente de aprender em ambientes educacionais, e por isso entende que o parlamento não pode se omitir em regulamentar essa atividade. No dia 15 de agosto, essa proposta feita pelo vereador passou pela Comissão de Constituição, de Justiça e Cidadania e agora está com a mesa diretora para remessa ao Senado. É isso, a nossa proposta é justamente esta, a moção será votada, é claro que é apenas um documentinho dentro do todo, mas é a nossa posição no sentido de pedir que o Legislativo brasileiro
regulamente isso daqui e traga aos musicistas, aos musicoterapeutas, maior segurança e maior qualidade, que é o que todos nós esperamos. A vereadora Guida Calisto também protocolou uma moção, mas de apoio à realização do Festival Capoeira de Valor 2023. A vereadora Guida Calisto apresentou durante a 66ª reunião ordinária uma moção de apelo número 196 de 2023 para a realização do Festival Capoeira de Valor 2023. A Capoeira de Valor reúne vários capoeiristas, né, que debatem a importância da capoeira na nossa cidade. A capoeira, ela é uma atividade não só de esportes, mas ela é uma atividade da cultura africana, afrodescendente inclusive, né? Os africanos, quando vieram para o Brasil, trouxeram a prática da capoeira para cá, e é um espaço de cultivar a cultura do povo negro. O documento, que foi aprovado na 67ª reunião, dá apoio para o festival que será realizado nos dias 17, 18 e 19 de novembro. A organização do evento é da Associação Cultural e Ponto de Cultura Capoeira de Valor, que há mais de 30 anos ensina e preserva a prática da capoeira na cidade. Então, extremamente importante que Campinas esteja nesse momento celebrando e o nosso apoio aqui da Câmara Municipal de Campinas. A Comissão Permanente de Relações Internacionais se reuniu no plenarinho e recebeu representantes da Câmara de Comércio Exterior de Campinas. Confira como foi. Presidida pelo vereador Carmo Luiz e com a participação do vereador Carlinhos Camelô e da vereadora Paola Miguel, a 8ª reunião da Comissão Permanente de Relações Internacionais recebeu Luiz Guimarães, vice-presidente de Comunicação e Marketing da Câmara de Comércio Exterior de Campinas, que relembrou a importância do aeroporto de Viracopos. Aqui foi tratado processos ligados à exportação, à importação. Foram discutidos alguns pontos importantes no reavivamento do aeroporto de Viracopos, que nós consideramos assim um equipamento de muita importância, não só para Campinas, mas nacionalmente e internacionalmente. Nós ocupamos um cenário de destaque nesse setor nacionalmente. E nada mais, acredito, nada mais justo do que unir a força da Comissão Municipal de Relações Internacionais com a Câmara de Comércio. Maurinei Cordeiro, vice-presidente de Relações Institucionais da Câmara de Comércio Exterior de Campinas, relacionou questões econômicas com o aeroporto de Viracopos. Para fortalecer o comércio exterior, tem que ter uma economia fortalecida. E temos que assumir essa paternidade do aeroporto, dar força e vazão a toda a nossa logística, junto com seus pares. O vereador Carlinhos Camelô diz que a Comissão de Relações Internacionais do Legislativo pode ajudar em futuras discussões as demandas existentes. Essa é uma parceria que ela vem a calhar. Nós falamos aqui e caiu bem no que ele falou, para nós termos um comércio, uma exportação forte, ou seja, de fora a gente tem que estar fortalecido aqui. Então, eu acho que nós começamos bem aí, vereador. Eu acho que essa comissão ela tem tudo para a gente fortalecer ela com a ajuda dos pares e tentar trazer algo aqui através dessa discussão da Câmara, dessa casa, trazer outras pessoas, o que precisar através dessa casa aqui, através desse vereador, o senhor também, que é um vereador aí que é atuante nessa questão, e os outros vereadores, para a gente fortalecer e realmente trazer para a nossa cidade essa questão. A vereadora Paola Miguel e o presidente da comissão, vereador Carmo Luiz, reforçaram a abertura da comissão. Já está aberta a porta para nós começarmos a bater bola, trocar ideia, trazer os vereadores aí para uma pauta um pouco mais avançada, avançar ela mais, apresentar mais ideias, para que a gente possa realmente fazer internamente um movimento com os vereadores. Se a gente conseguir fazer um movimento interno, eu acho que todos nós nos envolvemos e fazemos essa comissão. Como que a gente pode fazer essa relação, não só na cidade de Campinas, mas também com
a região, né? A gente sabe que Campinas é uma cidade polo, e que a gente consiga principalmente abrir internacionalmente as nossas portas, já que a gente tem um aeroporto, e cada vez aproximar mais de cidades irmãs, pensar a política pública não só com o olhar de Campinas, mas também com essa realização internacional, e que a gente consiga transformar a nossa realidade. E olha só, alunos da ETEC Bento Quirino fizeram uma visita à Câmara Municipal e conheceram todos os ambientes da Casa Legislativa. Na última semana, a Câmara Municipal recebeu a visita de 33 alunos do ensino médio da Escola Técnica Estadual Bento Quirino. Os estudantes e os professores foram recepcionados na Casa Legislativa com um belo café da manhã pelo vereador Paulo Búfalo. Depois, o parlamentar apresentou o plenário do Legislativo para os alunos, onde foi apresentado para eles o gibi institucional, que explica de uma forma didática o funcionamento da Câmara. Então, essa ideia, né, que eu acho que a Câmara aqui de Campinas tem trabalhado muito bem, tanto com a questão do parlamento jovem, como abrindo as portas, né, para que a juventude participe, eu acho que tem não só um valor simbólico assim para casa, essa ideia de portas abertas para o povo, mas também na formação, seja da cidadania ou da construção do conhecimento desses adolescentes e jovens, do papel do legislativo. Por isso, eles virem aqui tem a ver com essa questão da cidadania e da formação da consciência e do conhecimento. Logo em seguida, no plenarinho, os estudantes assistiram um vídeo institucional e acompanharam uma aula sobre a história da Casa de Leis. E depois fizeram um tour pela galeria de fotos dos ex-presidentes e vereadoras da Câmara. Eles também tiveram a oportunidade de conhecer o gabinete da presidência e conversar com o presidente Luiz Rossini. Oportunidade importante para o desenvolvimento da cidadania, né? Eu acho que as escolas, quando trazem os alunos aqui para conhecer a Câmara, o Poder Legislativo, faz parte de um projeto pedagógico que é base curricular das escolas, estímulo ao desenvolvimento da cidadania. Eu acho que a escola dá o conhecimento, mas prepara os alunos também para exercer sua cidadania. E vir à Câmara é vivenciar na prática, é conhecer o Poder Legislativo do lado de dentro, compreender melhor a função, as estruturas, o papel dos vereadores. E eles saem daqui certamente com uma visão muito mais aprimorada da importância do Poder Legislativo. E isso vai ser útil para eles no dia a dia, né, no exercício da sua cidadania, para saber quais são os seus direitos, quais os instrumentos que eles têm para reivindicar seus direitos, mas também quais são os seus deveres como cidadão. No final da visita, os estudantes assistiram à reunião da Frente Parlamentar de Combate aos Efeitos de Emergência Climática, presidida pelo vereador Paulo Búfalo. A professora de Geografia acredita que visitas como essas são fundamentais para os alunos. É importante para eles poderem perceber o quanto eles fazem parte disso também. Eu acho que isso é o mais importante. Às vezes eles têm uma ideia de que a política é uma coisa que está distante deles, ou que é uma coisa que eles não devem chegar perto, até uma questão de receio, questões ideológicas. Então, isso é tudo manipulação. Eu percebo muito isso, e eu acho que a juventude tem esse papel até de romper com isso, com essa ideia. Então, estimular a participação deles é importante. Esses estudantes do curso técnico de administração gostaram da possibilidade de ter o contato com o Poder Legislativo e o funcionamento de leis. Eu acho que é muito legal para nós, como estudantes, perceber mais do que estar dentro dos assuntos que estão aqui na Câmara, e também de como a gente... É bom que a gente já comece aqui se sentir mais incluso como população, né? Porque eu acho que assim, como a gente está no período escolar, seria interessante da gente já começar agora a entender mais sobre a Câmara, que quando a gente pudesse crescer e, de fato, participar ativamente. Eu, por exemplo, ainda não posso votar, mas no ano que vem eu já vou conseguir. Então, fazer esse esquema de visitar a Câmara, saber aonde eu voto, se eu posso me comunicar, eu acho que foi muito relevante pra gente. Eu começar a ter o contato com a política é bastante importante, para saber mesmo o que a gente está fazendo, ver o que é certo, o que é errado, para seguir um caminho mesmo dentro da política, não como aqui dentro, mas também como cidadão. O vereador Gustavo Peta homenageou um ex-campeão mundial de hóquei, um ex-jogador de futebol com o diploma de mérito esportivo e um jornalista com o diploma de mérito jornalístico. Confira como foi.
A Câmara Municipal de Campinas entregou o diploma mérito esportivo Sérgio José Salvuti ao atleta de hóquei Cauã Aidar Guzmán e ao ex-jogador de futebol Marcelo Gonçalves Prates. A iniciativa foi do vereador Gustavo Peta. O Marcelo é gaúcho, mas vive em Campinas há alguns anos. Formado em Educação Física pela Metrocamp, atuou como jogador de futebol profissional, pelo Internacional, pela Ponte Preta, pelo Curitiba, pelo Bragantino, pelo Novo Horizontino, pelo Internacional de Limeira, pelo Francana, União Barbarense, South China, foi para a China, América de Natal, Santo Ângelo, Santa Cruz e Chapadão do Sul. Junto com o Marcelo, nós estamos homenageando no dia de hoje o Cauã Aidar Guzmán. O Cauã já é um atleta, uma pessoa que se dedica também ao esporte de alto rendimento numa outra modalidade, que é o hóquei. O esporte que pratica desde os 7 anos de idade e pelo qual é octacampeão paulista, octacampeão brasileiro, tricampeão sul-americano com a equipe No Limites. Não sei se já teve algum título entre o texto aqui que a gente escreveu e até agora. Pela seleção brasileira, teve a primeira convocação em 2002, aos 15 anos, para o Sul-Americano em Buenos Aires, Argentina, sendo convocado por 8 anos consecutivos até 2010 e depois de 2002 a 2020, participando dos demais campeonatos sul-americanos e todos os campeonatos mundiais. E é uma questão incrível como o esporte fez a diferença na minha vida. A pessoa que eu era, a pessoa que eu me formei, os valores que o esporte traz na nossa vida, de respeito, de saber ganhar, de saber perder. E vocês veem eu falar muito de maturidade técnica, né? Então eu uso o futebol para estar ensinando alguns valores para as crianças. O futebol é importante porque ensina você conviver com as diferenças. Também foi entregue o diploma de mérito jornalístico Braulio Mendes Nogueira a João Henrique Bueno Elisei. A gente apresentou essa homenagem ao João Henrique Bueno, mais conhecido como Henrique Bueno Elisei, por conta dessa dedicação e desse respeito que ele tem à sua própria profissão e, com isso, a todos nós que recebemos já diversas informações por ele. No momento em que o jornalismo em geral, ele se tornou um instrumento de narrativas políticas, enfim, e isso é muito gratificante da gente ver agentes públicos da cidade de Campinas oferecendo essa homenagem, que para a gente é muito importante, mostra a importância do papel do jornalista e do jornalismo, seja em nível regional, nacional. É um papel, como o próprio vereador disse em seu discurso, de fiscalização de agentes públicos, políticos, e um papel extremamente necessário para o desenvolvimento da nossa sociedade. Em homenagem ao Dia do Dentista, os vereadores Luiz Cirilo, Paulo Haddad e Carmo Luiz entregaram diplomas de mérito odontológico a profissionais que se destacam na área. O vereador Luiz Cirilo entregou o diploma de mérito odontológico a Andréia Rolfe Costa Jordão e a Bruna Aline Zandré. Mas ser dentista tem que ter algo a mais. Tem que ter uma base humanista, tem que ter empatia, tem que ter respeito e gostar de cuidar das pessoas. Dentista é isso. Exige poder de concentração, tem que ser paciente e detalhista. Entre outras tantas características que só vocês poderiam definir. Eu escolhi a Bruna e a Andréia e elas têm uma coisa em comum. Elas trabalham juntas. Se formaram na PUC e ambas são dentistas de consultório mesmo. Fizeram estágio, e eu vou falar mais ou menos das duas, me perdoem, porque o currículo de ambas é extenso,
fizeram especializações. O vereador Carmo Luiz entregou 3 diplomas de mérito odontológico a Simone Garcia Costa, Michele Ziroldo Silva e Michel de Carvalho Silva. Ressaltar a importância do dentista na nossa cidade, pois são eles os responsáveis por cuidar da saúde bucal das pessoas. E cumprimentá-los também, pois ontem foi comemorado, o vereador Luiz Cirilo já disse, o Dia do Dentista. 3 profissionais, junto com o nosso homenageado, o Dr. Michel, são profissionais renomados, de condutas ilibadas e que acumulam vasta experiência acadêmica e uma carreira exemplar, enaltecendo a cidade de Campinas por tê-lo atuado na odontologia em nosso município e por essas e tantas outras razões recebem hoje o diploma de mérito odontológico. Portanto, mais uma vez, uma salva de palmas a todos vocês. Por fim, o vereador Paulo Haddad também homenageou com o diploma os profissionais Fábio Alessandro Simões e Silvia Maria Anselmo e agradeceu o trabalho que é desenvolvido por todos os homenageados. Aos nossos homenageados, a doutora Andréia, a doutora Bruna, ao doutor Fábio, ao doutor Michel, a doutora Michele, a doutora Silvia, a doutora Simone, também a minha gratidão. Eu sempre digo que vocês são os homenageados, mas os presenteados somos nós, vereadores, que pudemos, de alguma forma, pensar ali no seio da sociedade, no âmago da sociedade, profissionais que se destacaram e que pudesse representar a classe. E vocês hoje estão fazendo com muita maestria, com muita propriedade.